Oi, bom estar de volta aqui com vocês e eu preparei para hoje um assunto que me interessa muito, que é o processo de trabalho de fotógrafos. Como que eles descobrem e se apropriam de um tema, de um assunto para tratar em sua fotografia. Construir um ensaio, uma narrativa visual, um storytelling. É uma disciplina, processo de criação, que nos dá a possibilidade de olhar para todas as manifestações artísticas e um estudo cuidadoso sobre esses processos nos traz descobertas que são preciosíssimas. Então hoje eu vou trazer um caso aqui de uma ex-aluna minha que hoje está atuante aí no mercado de trabalho, que é um tema específico, né? Ela descobriu um tema específico, sentiu, teve uma motivação para trabalhar com esse tema, né? Motivação e coragem, e transformou isso em materializou isso, né? Ela conseguiu partir de uma ideia e transformar isso num trabalho que existe hoje, né? Que a gente pode olhar, que a gente tem acesso, que pode ser exposto, que pode ser debatido. E o mais importante para a gente aqui é trazer a discussão sobre isso, né? Como que você tem uma ideia? Da onde vêm as ideias? Da onde partem? Qual que é esse start, onde você se dá conta que ali tem uma história que você quer contar, né? Muitas vezes essa história ela pode ter uma relação pessoal com algo que você construiu da tua vida particular, ou uma relação com o outro, né? Com o outro, com uma história do outro, que talvez você não tenha uma relação tão direta com isso, né? Esse olhar para dentro e esse olhar para fora. E quem vai decidir isso é o fotógrafo, ele que é o autor, né? Isso existe no campo da autoria. E eu escolhi um tema que é um tema difícil de falar, né? Porque é um tema extremamente complexo e extremamente contemporâneo, que está fazendo parte muito, infelizmente, fazendo parte muito do nosso dia a dia, que é a violência contra as mulheres. Talvez agora as mulheres se sintam mais fortes a poder denunciar, a encontrar mecanismos que possam protegê-las. E eu quero trazer um caso especial de uma aluna minha que fez um trabalho que se chama Velada. E esse trabalho ele foi desenvolvido em duas etapas. A primeira etapa, eu era professor dela e tive um papel de orientar. Eu pedi um exercício em sala de aula e ela me trouxe uma sequência de fotos. O exercício era sobre narrativa visual e essas fotos tinham uma narrativa visual muito grande, né? Ela apresentou objetos domésticos, porém todos eles tinham uma carga que remetia à violência, como facas, martelos, tábua de cortar carne, enfim, objetos domésticos desse ambiente doméstico que a gente vive, né, que homem, marido e mulher vivem ali dentro, mas que tinha por trás essa conotação de serem também objetos utilizados para agredir mulheres, muitas vezes pelos seus companheiros. E, e ela apresentou isso centralizado de uma maneira que tinha uma forma, né, uma forma de composição dentro do quadro fotográfico que chamou bastante a atenção. E olhando só para o objeto, eu não percebia que era um trabalho sobre a violência contra as mulheres. Mas quando ela relatou, a gente percebeu que tinha algo ali. Depois ela mudou, passou para um outro semestre e teve o acompanhamento do trabalho de conclusão de curso com outro professor, o Fernando Citrone, um grande colega, que orientou ela, continuou orientando no mesmo tema e o trabalho se desenvolveu por um outro lado, né? Ela foi mais a fundo na questão, né? E ela optou, isso é uma coisa muito interessante para a gente falar aqui,
o fotógrafo ele faz escolhas o tempo inteiro, né? E são escolhas que ele decide de acordo com algo que faça significado para ele. Então ela optou por levar esse trabalho para a esfera da representação. Ela criou uma história num cenário, convidou uma mulher, vestiu essa mulher de noiva, trouxe o símbolo, né, a simbologia do vestido de noiva, do casamento e de tudo isso, do que tudo isso representa para muitas mulheres, e construiu como se fosse uma cena de um crime com essa mulher vestida de noiva. É um trabalho forte que se chama Velada, e daqui a pouco eu vou chamar a Adriana para falar um pouco sobre isso, mas o que me interessa relatar aqui bastante é esse desenvolvimento do tema, né? Você ter uma história, você querer falar sobre ela, contar sobre essa história e os mecanismos que você usa para contar essa história, né? No caso da Adriana, ela dividiu em duas etapas. Uma, só fotografando os objetos, né? Criando um ambiente para mostrar de uma maneira mais subjetiva esses objetos, que eles podem servir, ter utilidades distintas e que também podem ser relacionados à violência. E no outro, ela constrói um cenário, constrói uma história, dirige uma pessoa, uma mulher que tem que estar num posicionamento, ocupar esse espaço, que é o cenário que ela escolheu de uma maneira, né? Vestir essa mulher com uma roupa que simbolize o tema que ela está querendo tratar, né? Então, ela assume mais um papel de diretora e de construir essa história como ela imagina, como já existe dentro dela, né? Antes de eu chamar a Adriana para ela responder algumas perguntas e comentar sobre o projeto, eu quero ler um trecho de um livro, esse livro aqui, né, que se chama Pontes Móveis. Tenho que colocar o óculos. Pontes Móveis, modos de pensar a arte em suas relações com a contemporaneidade. É um livro que tem uma série de artigos escritos por pensadores, poetas, artistas, professores, pesquisadores, falando sobre processos de criação na contemporaneidade. E eu vou pegar um trecho pequeno do artigo que foi escrito pela minha adorável professora Cecília Salles, que é a grande mestra do processo de criação no Brasil, né, processo de criação de artistas no Brasil. E ela fala uma coisa que me permite contextualizar isso dentro do trabalho da Adriana e dentro de inúmeros trabalhos que você aí, que está me assistindo, pode pensar, pode ter essa vontade de desenvolver também. E essa frase da Cecília vai te ajudar a escolher o caminho que você vai percorrer para transformar esse seu trabalho em algo real para você apresentar para o teu público. Ela diz o seguinte: é interessante pensar que os artistas, sujeitos constituídos e situados, agem em meio à multiplicidade de interações e diálogos e encontram modos de manifestação em brechas que seus filtros mediadores conquistam. Em meio a relações, eles encontram seus modos de manifestação da sua singularidade, com suas inevitáveis marcas psicológicas, suas dores e seus amores. Ou seja, nós criamos com a nossa história, com aquilo que a gente tem dentro, que marcou a nossa vida, que marca a nossa vida, que nos impacta. Isso aí é inevitável e a gente vai encontrar esse apontamento no discurso de muita gente.
Mas eu vou chamar a Adriana agora, ela vai gravar em outro lugar, na casa dela, mas eu quero que ela comente rapidamente algumas questões e depois nós podemos deixar para continuar esse debate nas mensagens. Vocês podem nos mandar perguntas e a gente vai responder. Mas eu gostaria de saber, Adriana Valentim, eu gostaria de saber o que te motivou a fazer o Projeto Velada. Olá, Negrão. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui no seu canal para falar do meu trabalho e do Projeto Velada. O que me motivou a realizar o trabalho e o Projeto Velada foi expressar por meio da fotografia a violência que as mulheres sofrem. O meu objetivo com o Projeto Velada foi expressar por meio da fotografia o tema da violência contra as mulheres. Até porque eu sofri violência na minha infância e isso realmente me incomodou muito. E eu percebi que eu poderia falar com essas mulheres através da fotografia, né? Até porque a sociedade, ela encobre muito, ela esconde, até pelos familiares, pelas mulheres, e por isso mesmo eu acabei intitulando o trabalho de velada, né? Porque é um véu que cobre, como se fosse o véu da noiva, né? É um véu que cobre a sociedade, de que ele é velado, de que a gente não percebe. São frases, são atitudes. Então eu percebi que eu poderia falar com essas mulheres para ajudar elas dessa forma, né? A entender como que o machismo está inserido nisso, e do machismo ele se transforma no feminicídio, né? Que é o último caso, enfim, infelizmente. E isso, como me incomodou muito, eu percebi que eu poderia falar com essas mulheres através da minha fotografia. Então, que é uma questão social muito grande e a gente pode sim levar adiante pela questão artística, né? E através disso conquistar mulheres para perceberem, né, que elas também sofrem, só que muitas vezes elas não percebem, né? Então é tudo muito minucioso e por isso me motivou a fazer esse projeto. Então isso, na verdade, é uma canalização que eu faço através da fotografia para ajudar outras mulheres. Muito bem. Está aí a fala da Cecília, as inevitáveis marcas, né, que o artista usa para poder dar conta do percurso que ele vai traçar para construir o trabalho dele. E uma outra coisa, Adriana, que me interessa, que eu gostaria que você compartilhasse com a gente, para que você acha que o seu trabalho serviu para outras pessoas? Que utilidade ele tem para outras pessoas? Negrão, essa é uma ótima pergunta, é uma pergunta bastante pertinente. Eu tentei trazer o vestido de noiva, né, como um sonho de algumas mulheres que querem se casar, enfim. E até porque o véu, ele encobre o rosto da mulher, né? E o vestido de noiva é um símbolo universal diante da paz e amor do casal, né? Enfim. Então eu tentei trazer isso o máximo que eu poderia, de uma forma sutil, para que as mulheres conseguissem se enxergar dessa maneira. Porque muitas mulheres, elas não percebem que elas estão sofrendo violência. Então,
dessa forma sutil, trazendo o vestido de noiva nas imagens, eu fiz de uma maneira que a mulher conseguisse se enxergar, que ela também poderia ser a pessoa que está sofrendo violência, né? E que não só ela, mas como muitas mulheres do Brasil e do mundo inteiro, se enxergar dessa forma que ela está sofrendo violência, só que ela não está conseguindo enxergar, até mesmo porque ela não percebe, porque de uma maneira o patriarcado ele está muito inserido na sociedade e os familiares muitas vezes ajudam para que a mulher não perceba e que se ela perceba, ela também não consegue chegar a dar um fim nisso sozinha, porque é tão minucioso, o machismo está inserido e às vezes uma frase, uma palavra, um gesto e nós não percebemos. Então eu queria ajudar realmente a mulher a perceber e ela se enxergar no vestido de noiva. Muito bem, Adriana. Parabéns pelo seu trabalho, pela coragem de falar de um tema que ainda é tabu, mas que é necessário ter voz cada vez mais no trabalho de artistas, de mulheres, de homens, de todo mundo, né? Para que isso cada vez aconteça menos e deixe de acontecer bem em breve, pelo menos é o que eu espero. Eu quero agradecer a tua participação, agradecer a participação de todo mundo que está assistindo e caso vocês tenham mais alguma dúvida para perguntar para a Adriana, escreva para a gente e que nós iremos responder com bastante prazer. Antes de terminar, eu quero falar uma frase da Vanessa Macedo, que faz a introdução do livro, e que é o seguinte: o tempo nos move. Desejamos que mova para melhor, e se melhor não for a palavra certa, que apenas nos mova. Assim estaremos vivos. Um beijo.